agora eu vou falar um pouco das teorias malucas. Algumas são minhas, algumas são das minhas seguidoras que assistiram também e com quem eu ando conversando na DM lá no Instagram. Lembrando que eu não assisti a segunda temporada até terminar de escrever esse texto. Pode ter muita bobagem aqui, tá? Então vamos às teorias. A primeira teoria é de que tudo é um grande teste, porque apesar de existir literalmente um andar de testes, parece que tudo tá sendo testado. Lá fora, a tecnologia ainda não foi bem aceita e lá dentro parece que a empresa ainda tá verificando os limites da consciência interna e externa e o quanto essas memórias ficam seguras e realmente separadas. É por isso que eu acho que eles colocam o Mark pra fazer aquela bizarrice de sessão de bem-estar várias vezes com a senhora Casey, que é a mulher do externo dele e que até onde o externo sabe, tá morta. Então eu acho que eles colocam eles juntos pra provocar mesmo, pra ver até onde a memória reprimida tá segura. Inclusive, a escolha do azul e do verde pro cenário do escritório também trabalha pra essa sensação de hospital, de laboratório, enfim, testes. Seguindo essa lógica, o departamento de macrodados pode ser simplesmente uma metáfora para os trabalhos vazios de significado, o que por si já é lindo, ou podem ser números que o externo deles conhece, como, sei lá, telefone, endereço de alguém. E aí por isso que eles sentem coisas quando eles olham para esses números e precisam deletar. Em defesa do roteiro, eu acho todos os números assustadores e deletaria todos. Ou ainda, eles podem estar literalmente organizando a própria memória, com as informações pessoais da vida deles codificadas em números, sabe? Enfim. Agora, ainda pensando sobre banalidade do mal, o CEO da Lumon disse que gostaria que todo mundo do planeta passasse pela ruptura. Isso me fez pensar que a tecnologia está sendo desenvolvida talvez para uso militar, com certeza para uso econômico. Agora, imagina que interessante para o exército se os soldados não levassem as memórias de guerra ou de estratégia militar para fora do campo de batalha. Cabras. Pode ser mais uma referência bíblica, né? Cordeiros de Deus, rebanho e tal. Pode ser clonagem. Eu li por aí que a senhora Casey poderia ser um clone, embora essa teoria não me convença muito por enquanto. Mas a irmã do Mark disse que a Lumon fabrica de tudo. Então as cabras podem ser literalmente qualquer coisa. Mas, gente, sinceramente, eu não sinto necessidade de que tudo tenha uma explicação racional. Porque parte da estética da obra trabalha o surrealismo, que é uma escola artística que ultrapassa os limites da realidade para entrar no mundo dos sonhos mesmo. E o surrealismo revolucionou a expressão artística justamente porque buscava libertar a criatividade, do controle, da razão, das convenções sociais. E aí, a valorização do inconsciente, do irracional, das obras cheias de imagens oníricas e absurdas, com simbolismos enigmáticos que desafiam a lógica mesmo, porque foi um movimento inspirado em teorias psicanalíticas, de separação do ego, da consciência, do subconsciente, a relação dos sonhos com os nossos desejos, medos, angústias, personalidades. Então faz muito sentido que a série trabalhe elementos estéticos surreais, porque afinal a gente tá falando sobre ruptura da consciência. Ai, gente, é muito genial esteticamente, não dá. Então as cabras podem ser só uma metáfora para um rebanho que está sendo alimentado, cuidado, preparado, assim como os funcionários do departamento de macrodados, que, como as cabras, ainda não estão prontos. Os quadros na parede contam muitas histórias também, né? O primeiro quadro que eu me lembro foi na cena em que o Irving encontra o Burt pela primeira vez, quando ele tá a caminho da sessão de bem-estar. E na pintura, a gente consegue ver uma imagem de um homem caucasiano, que provavelmente é o fundador da empresa, que lembra muito as representações barrocas de Zeus, assim. E ele tem uma aura iluminada, tá com uma expressão raivosa, chicoteando umas figuras bem peculiares, que talvez sejam camponeses, mas um deles tem uma cabeça de cabra, outro parece um daqueles dançarinos burlescos que aparece num dos últimos episódios, quando o Dylan recebe o prêmio final. Na verdade, editando o vídeo, eu percebi que essa dança finaliza com uma recriação daquela imagem. Mas o que eu achei interessante foi o contraste da ideia das chibatadas com o momento da sessão de bem-estar. As contradições estão realmente por tudo, assim. E o barroco em si foi um movimento de extrema dualidade, com poemas e pinturas que falam de céu e do inferno, do mundo espiritual e do mundano, do desejo, da culpa, da vida e da morte. Então as referências às pinturas barrocas também dialogam com a dialética proposta na série inteira. E uma dessas obras mostra a briga entre os departamentos. Talvez seja uma lenda urbana para impedir a união dos operários contra a empresa, o que seria mais uma ferramenta de alienação desses funcionários, né? Manter cada setor isolado, incentivando a rivalidade entre eles, como a gente já mencionou antes. Pode realmente ter acontecido. E o quadro também é uma ferramenta de alienação para que a tentativa de revolução não se repita. E aqui a gente vai analisar o meu personagem favorito,
Irving. De longe o melhor personagem. Ele representa todos os artistas que são submetidos a trabalhos corporativos e sem sentido para alma criativa. Ele é rebelde, a versão externa dele toma café, ouve música alta pra não dormir. Eu acho que ele faz isso de forma proposital, inclusive, para conseguir acessar o subconsciente da versão interna dele durante o expediente. E aí aquela tinta escorrendo pelas paredes e pelo computador seria justamente essa tentativa de comunicação. E lá fora, ele pinta o corredor para onde vai a senhora Casey, além de ter um catálogo com o endereço de outros funcionários. Aí eu pensei, ele pode estar investigando a Lumon, ou ter sido contactado pelo Piri ou pela cientista misteriosa, enfim, e já estar agindo lá fora para tentar desvendar o lado obscuro da empresa. Uma das minhas seguidoras comentou que ele pode ter passado pela ruptura mais de uma vez, e por isso ele tem memória daquele corredor escuro do andar de testes. E aí eu pensei que talvez ele mesmo possa ter sido um dos responsáveis pela rebelião que mostra naquele quadro. E por isso ele teve a memória resetada e o comportamento totalmente alterado para extremamente leal para a empresa, né? Porque eu acho que eles podem ser programados. O chip que implantam na cabeça da galera é muito mais que uma simples divisão de memória. Quando o Dylan tá na sala de comando para fazer aquele processo de acordar a consciência dos internos e tal, quando eles estivessem do lado de fora do escritório, na tela do computador mostra alguns tipos de programação diferentes, além desse protocolo de acordar os internos, né? Então tem o Clean Slate, que seria um quadro limpo, provavelmente para apagar as memórias, o Branch Transfer, transferência de ramo, talvez para indicar a realocação de um funcionário para outro departamento, o Goldfish, peixe dourado, provavelmente uma referência à memória curta, e o Elephant ao contrário, né, para memórias mais duradouras. O Freeze Frame provavelmente é para congelar, para paralisar o comportamento do funcionário por um tempo, Lullaby, canção de ninar, botar o funcionário para dormir, e Glasgow, que pode estar relacionado a algum tipo de coma induzido, porque a escala de Glasgow é um exame neurológico que é usado para verificar a evolução do estado de consciência, né? E talvez a senhora Casey viva nesse modo, em coma. Por isso que não existe uma versão externa dela. Ela só acorda para sessões de bem-estar, né? E por último, o Beehive, que seria mente de colmeia. Uma programação para colocar todos os funcionários pensando no mesmo modo. Não sei. Mas claramente a Lumon tem múltiplos níveis de controle sobre os funcionários que passaram pela ruptura, e algumas dessas programações podem ser usadas para punir, manipular, até apagar comportamentos indesejados. O que permitiria que o Irving tenha sido reprogramado mesmo. E talvez por isso a versão interna dele seja tão apegada às regras, como uma forma de calar essa natureza rebelde que ele tem. Uma outra coisa interessante sobre ele é que parece que o pai dele foi militar, então ele provavelmente viveu num ambiente super opressivo. E ele é gay em todas as realidades, independente do recorte de memória que ele tenha, o que eu achei genial, assim. Já o Mark S., achei engraçado o trocadilho, porque tem tanta teoria marxista misturada no roteiro e na direção de arte, que faz muito sentido colocar o nome dele sendo referenciado de forma indireta, né? Apesar de que o personagem, na primeira temporada, não tem muito ímpeto revolucionário, só mais pro final. Confesso que ele não é o meu personagem favorito, e eu preciso dizer que eu julguei muito a decisão dele de separar as memórias pra não pensar na gema metade do tempo, porque não faz o menor sentido, sabe? A versão que lembra continua sofrendo, e a noção de tempo impede que ele sinta os momentos de alívio por não pensar. Então, uma versão fica presa, escravizada, sem memória nenhuma do que aconteceu, e a outra tá sofrendo igual, 100% do tempo, porque a noção de tempo de cada versão é contínua. Enfim, gosto do nome dele, gosto da referência, e esse é o máximo que eu dou pro Mark. Apesar de que eu acho que a figura do Marx também é contemplada no personagem que é o cunhado do Mark S. Ele é um escritor de autoajuda, mas no livro dele fala muito sobre as relações de trabalho, e é ele que ilumina a mente dos internos para uma possível revolução. Além de que ele parece meio esquerdo macho, né? Todo hari-hari, metida progressista, mas quando a mulher tá em trabalho de parto, ele consegue fazer sobre ele. Ele quer impor uma dinâmica que ele acredita que seja boa, mesmo que a esposa não queira. A esposa tá lhe dizendo não. Na noite de leitura do livro dele, quando ele vai agradecer, ele agradece o bebê, e não a esposa que tá ali do lado segurando a barra. E quando ele vai cuidar do filho dele, ele ainda pede ajuda pra mulher pra trocar fralda. Enfim, eu achei uma figura bem peculiar, bastante dicotômica, assim. O Dylan, por enquanto, fala bastante do mar, gostava dos prêmios, era bem apegado à questão da rivalidade com os outros setores da empresa, mas quando ele descobre que tem um filho lá fora, ele começa a enxergar as coisas diferentes lá dentro. Inclusive, ele passa a ler o tal do livro de autoajuda do cunhado do Mark. Ele tem um ar de herói também, o que muitas vezes é negado pras pessoas gordas. E eu acho bem legal pontuar que o
roteiro deixa pra ele esse papel, que é um papel interessante, não é o alívio cômico e tem esse ar de herói. A Hayley, como eu falei, é a própria contradição de classes. Ela é a filha do dono da empresa, mas é jogada lá dentro como uma funcionária qualquer. E ela representa, de forma bem didática, a sombra do Jung. A sombra seria aquela parte dentro da gente que a gente nega que existe, quer esconder a todo custo. Pode ser o ciúme, a inveja, algum tipo de crueldade, sadismo. Geralmente, a sombra é representada na arte como um vilão. Mas o Joseph Campbell nos mostra que quando o herói enfrenta o antagonista, ele tá, na verdade, enfrentando a si mesmo, ao seu lado obscuro, que o herói tanto teme, tanto quer calar. E o caminho do crescimento, segundo Jung, passa por confrontar essa sombra, não para eliminar, mas para dialogar com ela. E é um processo muito doloroso, mas essencial para a individuação, pra gente se tornar aquilo que a gente é de fato. E a Hayley representa muito bem esse processo. E é uma personagem que, obviamente, é um prato cheio pra narrativa e pra crítica dialética que o texto propõe. O contraste de ela mesma ser a burguesia e o proletariado, a heroína rebelde e a sombra gananciosa, é genial dentro dessa obra. E, inclusive, isso é representado de forma bem visual. Lembra que o vermelho é muito mais presente no universo externo? A Hayley interna também usa muito azul no escritório, né? Mas o cabelo dela é vermelho. Ela é a única que usa vermelho no ambiente dos internos, firmando muito bem essa dualidade que ela representa. E quando a interna tá desperta do lado de fora, ela usa um vestido com faixas azuis e verdes, justamente para continuar firmando a dualidade. O uso de cores em toda a série é impecável. Agora, aquela cena, com ela repetindo aquele sermão expiatório sobre ser a única responsável pelos próprios erros, se olhando no espelho toda linda e rica, nossa, gente, maravilhoso. Além de que ela é mais uma das grandes referências bíblicas da série, a filha do Criador, que é jogada na Terra para salvar os mortais. A senhora Cobel ainda é um mistério para mim. Tem horas que ela parece uma vilã, tem horas que ela parece uma infiltrada. Então, ainda não tenho um julgamento próprio sobre ela. Mas a irmã é uma querida. Eu não entendo a escolha de casamento dela, ok, deixamos isso de lado. Mas ela é super curiosa, tem a personalidade forte, parece bem disposta a cuidar e a enfrentar o irmão, dependendo da necessidade. Então eu gostei muito dessa personagem. Todas as personagens são bem profundas, cheias de nuance, com importância narrativa e crítica, inclusive as personagens mulheres, o que pra mim é sempre um ponto extra. E os atores estão muito bem. E aqui eu queria dar um parabéns extra pro Milchick. Gente, que ator! Ele entendeu perfeitamente o que ele tinha que fazer naquele personagem. Nesse ponto, eu já acho que não existe nenhum outro ator no mundo que poderia entregar o que ele entregou. Realmente maravilhoso, assim. Tanto as expressões faciais, a expressão corporal, a altivez, aquele sorriso meio forçado daquele chefe que quer te manipular através dos... Enfim, maravilhoso. A abertura da série também me deixou doida, porque é linda, mistura vários elementos de tudo que a gente discutiu nesse vídeo. Inclusive, eu sugiro assistir de novo, tá? Quando terminar aqui, porque toda essa bagagem pode transformar muito a leitura dessa abertura. Ah, o break room, que seria traduzido como sala de descanso, também me deu uma sensação de que poderia ser uma sala de quebra mesmo, como se fosse um lugar pra onde eles levassem quem eles querem quebrar o espírito. Não sei, bobagem na minha cabeça. Agora, a loucura do Piri e o adoecimento que ele enfrenta quando é reintegrado me faz pensar que aqui fora das telas o processo de ruptura da alienação é muito doloroso. Começar a olhar para o mundo de forma crítica e enxergar algumas dessas engrenagens de um sistema que massacra mesmo determinados corpos é adoecedor. Então eu acho que é uma metáfora linda mesmo, sabe? Para todo mundo que já foi alienado e que consegue romper com algumas dessas barreiras para enxergar o sistema como ele realmente é. Exploratório e opressor. É isso. Dia 17 de abril a gente vai ter uma live lá no Instagram pra falar do Clube do Filme de 2025. Lá eu vou explicar bem direitinho como é que vão ser as dinâmicas do clube, as aulas, os grupos fechados no Instagram, no WhatsApp, os encontros no Meet pra gente conversar de verdade. Quem assistir a live ainda vai garantir um desconto exclusivo pra participar do clube. O link de inscrição tá aqui embaixo. Te espero lá.